mexe chegam dúvidas, e há muitos cultos afro-brasileiros de formações e origens diferentes, espalhados pelo Brasil. Ao avaliar outros lugares, precisamos ter sensibilidade para compreender isso. Por essa razão, é natural que haja muitas dúvidas e confusões, achando que uma coisa será outra. Para muita gente é tudo igual, mas não é. Eles guardam diferenças enormes. Para esclarecer tudo isso, vamos explicar em poucas palavras os 3 cultos afro-brasileiros que acontecem aqui no sul do Brasil, que são a Umbanda, a Quimbanda e o Batuque. Depois desse vídeo, qualquer pessoa, ao entrar em um terreiro, saberá do que se trata. Vamos começar com o Batuque. Está aí um culto afro-brasileiro que só acontece no sul. Ele é muito parecido com os cultos afro-brasileiros nordestinos, segundo a pesquisa do doutor e antropólogo Norton Correia em seu livro O Batuque do Rio Grande do Sul, de 1992. Aliás, já conversamos sobre isso em nosso vídeo 90. Se não assistiu, depois dê uma espiadinha no link logo abaixo, na descrição, porque ele esclarece muita coisa. O batuque é o mais africano de todos eles. No batuque não chegam caboclos, pretos velhos ou exus, como temos na Umbanda. No batuque serão assentados orixás, com isso guardando mais semelhança, grosso modo, ao candomblé do que os demais. Serão feitos sacrifícios animais, segundo as suas tradições milenares. A carne deles serão consumidas e distribuídas em suas festividades, nunca colocadas carcaças encruzilhadas como muitos podem pensar. No batuque não haverá giras de caridade, como são feitas na Umbanda, e haverá apenas jogos de búzios e consultas com seus babalorixás e alorixás. Vão acontecer festas anuais dedicadas aos seus orixás e muita discrição em seus trabalhos. Portanto, se pisar em um terreiro sulino e houver orixá sendo cultuado, sacrifício animal e muita proximidade ao culto de uma das 5 nações de origem africana, ou lados, como chamam, que formam suas origens, será batuque. Não se engane. Vamos para o segundo, agora falando de Quimbanda. No sul não existe macumba com esse nome como religião, à semelhança de outros estados brasileiros. O que muitos chamariam macumba no sul é quimbanda. Muitos autores dizem que a proximidade da Umbanda, aquela dita de linha branca com batuque, em meados dos anos 50, fez nascer a quimbanda como a conhecemos hoje, misturando também elementos da macumba em sua formação. E podemos afirmar que nas regiões metropolitanas é de extrema popularidade, crescendo às vezes de forma desordenada, onde muitas vezes se intitulam como Umbanda, mas visivelmente não é. Na Quimbanda, a liderança espiritual de um terreiro será de um Exu ou Pombagira. Eles terão destaque absoluto no culto. Geralmente um terreiro poderá ser conhecido como aquele de mãe ou pai fulano de Exu Marabô, por exemplo. Neles é comum o sacrifício animal e muitos dirigentes creem que um Exu ou Pombagira só pode ser assentado com ele, ou não conhecem ou não usam outro tipo de ejé para isso. Giras ou sessões que atravessam as madrugadas, passando das horas conhecidas como horas grandes, é comum. Elas atravessam as madrugadas. As regras e a ética variam muito de terreiro para terreiro.
será quimbanda e não o batuque, que muitas vezes colocam carcaças de animais encruzilhadas e fazem aqueles tradicionais despachos ou macumbas, como são conhecidos. Também fazem giras nas encruzilhadas para entrega dessas oferendas. Nem o batuque, nem a Umbanda fazem isso. Já a Umbanda é como tão bem a conhecemos. Haverá giras de caridade regulares, com atendimento por caboclos, pretos velhos e atualmente chegando Exus em um dia concedido a eles. Antigamente, eles vinham apenas no final das sessões, quando a assistência já tivesse ido embora, obedecendo às regras do terreiro, e uma delas seria o uso de outros rejés para atender suas necessidades, menos o sacrifício animal, coisa que também já falamos em nosso vídeo 107. Por não haver o sacrifício animal, a Umbanda nunca colocará carcaças de animais encruzilhadas. É óbvio. Os terreiros mais tradicionais só têm giras com caboclos ou pretos velhos, com a chegada das crianças em festas e ocasiões. Nas umbandas mais antigas, mais tradicionais, não há o uso do tambor. É uma tradição que remonta à época da repressão policial. No mais, encontraremos o uso de uniformes brancos, de giras dedicadas unicamente a uma linha, ou caboclo ou preto velho. Na Umbanda sulina não há giras de marinheiros, boiadeiros ou outras entidades, salvo alguns terreiros fazerem sessões ao povo do Oriente, muito próximas ao espiritismo, com seus médicos espirituais ou entidades que realmente se identificam como orientais. Essas são as maiores diferenças que existem entre essas três religiões e que qualquer um poderá perceber mal chegando no lugar. Agora, atualmente, aqueles que dizem fazer um terreiro cruzado, onde praticam simultaneamente batuque, umbanda e quimbanda. Com isso, cada vez menos vemos terreiros onde chegam caboclos, pretos velhos com suas leis e giras de caridade com eles. Terreiros que fazem unicamente umbanda. Nesses terreiros cruzados, alguns trazem ritos do batuque para a Umbanda. Em outros, Exus passam a tomar todo o espaço, sendo raras as chegadas dos caboclos e pretos velhos. Mas a Umbanda, como todas as religiões afro-brasileiras, se fazem com a resistência. É uma grande luta fazer Umbanda em um ambiente onde ela, muitas vezes, acaba sendo esquecida ou desvalorizada. Contudo, como já disse o caboclo das 7 encruzilhadas, a Umbanda vai perdurar até o final dos tempos. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de real fundamento, feito com carinho, apenas para você. Então, até a próxima!